9 anos não são 9 dias. Quando há 9 anos atrás surgiu a ideia de fazer uma escola que ensinasse as pessoas a se relacionarem, ninguém sabia exatamente como isso seria. A verdade é que fazer uma ideia acontecer não é para qualquer um. Mas ela foi posta em prática e hoje, passados tantos anos, o programa Escola do Amor mostra sua importância para milhares de pessoas e seus relacionamentos amorosos. Foram centenas de quadros, como Papo de Homem, Abrindo o Jogo, esquetes ao vivo. Levanta aí! Então, se vocês sabem que é pra fora, agora vocês têm que olhar o tamanho do problema e ver como que vocês vão passar esse sofá pela porta. Então tem que haver comunicação. Marido chato, dica do Rô, reprovado no teste. E aí, gata? Tudo em cima? Olha como eu curto a sua casa, hein? Piscinão, hidro. Reality do Amor, 3x4, Alerta, entre tantos outros, como Super Virtuosa. Quanto do seu tempo que você assiste muita novela? Mostra a plaquinha da sua esposa. Sempre. Sempre. Que marcaram cada ano de programa. Através do quadro Trocando Ideias, o programa também falou com jovens. Para vocês entenderem um pouquinho, eu estou aqui com a Melissa e a Blenda. A Blenda está com 16 anos e ela está grávida. Ajudou na economia da família com o Economia 2. Então façam aí a sua listinha, porque certamente vocês vão trazer mais economia para o seu orçamento anual. E foi para as ruas ouvir as pessoas com a cabine do desabafo. Eu gostaria de mandar um desabafo para vocês, homens, que mulheres querem mais atitude. Os formatos internacionais também estiveram presentes. Dinâmico e se transformando a cada edição, o programa teve bate-papo no estúdio, explosões, mágica e até tag dos professores. Tudo para fazer o aluno não perder a atenção na aula. Com plateia, com convidados. Não faltaram participações especiais, como Percival de Souza, Sabrina Sato, Renata Alves, Rodrigo Faro e Ana Hickman, entre tantos outros que contribuíram com o programa contando suas histórias. Tivemos até um concurso de música para escolher o tema musical do programa. Porque o amor se aprende todo dia, como uma dança em sincronia. Ferramentas, passeios e dicas não faltaram. A realidade é que isso tudo que o programa trouxe, mostrando como o amor precisa ser tratado com inteligência e não com emoção, tem ajudado milhares de famílias e casais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tanto com o programa, como também pelas palestras que os professores fizeram. Você vê um casal bem sucedido, um casal feliz, um casal exemplar. Você pode verificar que eles conseguiram descobrir o equilíbrio na relação. A meta estabelecida há 9 anos atrás, de ajudar as pessoas a melhorarem seus relacionamentos através do amor inteligente, tem se cumprido a cada edição do programa. E assim vai continuar acontecendo, porque o sucesso do programa se faz a cada relacionamento restaurado, a cada separação evitada e a cada família reconstruída. Porque afinal, 9 anos não são 9 dias. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Edição especial de 9 anos de aniversário. 9 anos, quem diria? Não são 9 dias, nem 9 semanas, 9 anos. Você pode ver pela diferença também dos professores. Não, nós estamos mais bonitos, mais jovens, mais jovens, mais bem experientes, mais maduros, mais calejados. Nós estamos melhores, isso a gente pode falar. Nós estamos melhores como pessoas, nós estamos melhores. Mas realmente, foram 9 anos de muita mudança. Você vê que o programa nunca foi igual esses 9 anos, né? Alguns quadros que vieram e foram, alguns personagens que vieram e foram. Eu queria saber com você que está nos acompanhando, há quanto tempo
você é aluno da Escola do Amor. Há quanto tempo você nos acompanha? Quem está aqui com a gente desde o primeiro show, do primeiro programa, lá na internet ainda, 19 de setembro de 2011? Quem? Será que tem alguém nos assistindo que está desde o início? Você vai dizer pra gente se você está há muito tempo, ou se começou hoje, ou se está há uma semana ou um mês. Deixe o seu comentário lá na nossa página da Escola do Amor, no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. E diga também os principais aprendizados que marcaram a sua vida, que te ajudaram a recuperar teu casamento, ou a se preparar para um casamento. Quem sabe você começou solteiro na Escola do Amor, hoje já está casado, já tem até filho, talvez. Vamos saber aí algumas histórias interessantes. Agora, vamos falar um pouquinho de como a ideia da Escola do Amor começou, né, Renato? Porque eu acho justo, né, as pessoas saberem um pouquinho do background. Do histórico. Então, tudo começou de uma forma muito improvisada. Nós não tínhamos ideia do que estava por vir quando lá na nossa sala, lá em Houston, Texas, onde nós estávamos trabalhando, a gente começou isso em 18 anos de casado, então foi 2008, 2009, nós começamos mais ou menos, a compartilhar vídeos na internet, sentados assim, exatamente, na nossa sala, com o celular, gravando, porque pensamos o seguinte: poxa, a gente sofreu tanto no nosso casamento, e sofreu sem necessidade, porque a gente não tinha uma orientação, alguém que pudesse chegar com uma palavra e falar assim: olha, não é assim, é assim. Então, quando a gente sofreu tanto, bateu tanta cabeça e aprendeu, a gente pensou, poxa, não somos só nós que temos os problemas, que vivemos os problemas. Vamos compartilhar o que a gente aprendeu para poder prevenir. Quem sabe a gente ajuda aí um casal a não passar pelo que a gente passou. E eu lembro muito bem nesse dia, eu estava assim, mas como assim falar dos nossos erros, né? Expor, né? nos expor, né? Na internet. Mas a gente fez o primeiro vídeo e eu quase não falei nada, falei alguma coisinha, dei uma palhinha, quase não falei nada. E a gente viu como aquele vídeo ajudou as pessoas e aquilo ali incentivou a gente a falar mais. Então a gente começou a fazer um vídeo por semana falando dos nossos erros no casamento. E foi assim que começou aqui o casal ficar conhecido. Mas a gente não estava querendo ficar conhecido. Não queríamos nos tornar youtubers, não queríamos... Não, nem tinha essa palavra na época. Exato, era somente compartilhar o que tínhamos aprendido. E você, inclusive, pode acompanhar esses primeiros vídeos lá no nosso canal do YouTube da Escola do Amor. Você pode buscar no YouTube canal The Love School e ali você encontra o canal. E lá no início você vai encontrar os primeiros vídeos e você vai ver alguns tropeços, algumas coisas assim. Até hoje a gente comete, mas éramos bem mais imaturos nessa questão de televisão. Então foi assim que começou a Escola do Amor, começou a crescer lá no Texas, começou a desenvolver, muitos casais começaram a vir buscar ajuda e de repente esta missão de implementar esse trabalho aqui no Brasil chegou para nós. E nós então pousamos praticamente de paraquedas aqui e já começamos dias depois. Mesmo de paraquedas, né? Dias depois de chegar no Brasil, depois de muitos anos fora, nós tivemos de reaprender praticamente muita coisa e trazer para as pessoas aqui o que a gente estava fazendo lá fora. E desde então nós temos estado aqui compartilhando não só as experiências daquela época que a gente já tinha, mas você imagina, né, nesses 9 anos de Escola do Amor, os tantos de casais que nós já atendemos, né? E nós, assim, também começamos a aprender muito mais sobre o assunto. Então, nós viramos experts no assunto. Não foi algo que a gente planejou, foi algo que aconteceu por causa da situação que a gente se colocou ali, né? E é isso que eu vejo que acontece. Às vezes você pensa que tudo na vida é planejado, você tem que planejar com antecedência, sabe? Mas se você tiver o seu coração aberto, se você for uma pessoa humilde para aprender coisas novas, que é uma das qualidades mais importantes da Escola do Amor, você tem que ser humilde para ouvir. Quantas pessoas pensam assim, quem são vocês para falarem
sobre relacionamentos? Quem são vocês para entrarem no meu casamento e falar o que nós precisamos mudar? Realmente, se a pessoa não tem humildade para aprender o amor inteligente, ela não vai aprender, né? Agora, se você tiver humildade de aprender, para aprender, você vai aprender, porque nós aprendemos a fazer isso aqui. Mas nós tivemos que ser humildes, porque se a gente fosse pensar, poxa, mas eu não sou apresentadora, eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de falar em público e tal, a gente não ia estar aqui hoje. Né? Falando em humildade, o Sérgio Paiva, aluno, está nos acompanhando pelo Facebook, está dizendo assim: a Escola do Amor me ajudou bastante, porque eu era orgulhoso. Realmente, a gente tem muita dificuldade de reconhecer os nossos orgulhos, né, as nossas arrogâncias, e um dos maiores impedimentos ao aprendizado é o orgulho. Muito bom saber que você tem sido ajudado, Sérgio. Continue no seu caminho, você vai continuar melhorando sempre. Nós temos aí a mensagem da Raquel Campos, que é aluna também, que fala uma coisa muito interessante sobre o que ela aprendeu nestes anos. Olha só o que ela está dizendo. Meu casamento sempre foi feliz e tranquilo. Eu não tive, assim, um grande problema para resolver, como a maior parte das pessoas relata ter. Mas tem sempre alguma coisinha que a gente gostaria de melhorar, não é mesmo? Eu segui um conselho que é dado em quase todas as aulas, que acho que é a ideia mais central de todas, que se você aprender isso, metade do caminho já foi andado. Eu resolvi ser a mudança que eu procuro. Se eu queria mais carinho, resolvi ser mais carinhosa. Se eu queria mais verdade, resolvi eu não esconder nada. Se eu precisava de um pouquinho de espaço às vezes, resolvi dar esse espaço, etc, etc. Assim, meu marido foi também, aos poucos, me tratando da maneira como eu gostaria de ser tratada, reparando em mim pequenas mudanças. E se sentindo incentivado a fazer também. Não é que foi rapidinho, mas deu certo. Estou mais feliz do que nunca. Este ano completamos 11 anos de casamento. Estamos apaixonados. Que ótimo, Raquel. Você está aí aplicando aquilo que é uma das essências dos ensinamentos da Escola do Amor. É você ser o primeiro a mudar. É você deixar de ficar implicando com o outro, os erros do outro, cobrando mudança no outro. E ao invés disso, primeiro começar a mudar dentro do relacionamento. A mudança positiva, ela é contagiosa. Ela incentiva o outro a querer melhorar também. Que mostra exatamente no seu caso o que nós temos ensinado. Você mudou, você começou a exemplificar como você gostaria de ser tratada, tratando seu marido assim, e ele foi pegando a dica e começou a mudar também. Agora, um dos quadros que mais fazem a diferença, né, é o laboratório, né? Muitas pessoas sempre falam, o que a gente gosta mais do programa é o laboratório. As pessoas gostam de reality, né? Não tem jeito. As pessoas gostam de ver o problema dos outros. Vamos acompanhar alguns dos laboratórios e o resultado destes aconselhamentos, desses tapas pela televisão em alguns casais que ousaram expor os seus problemas para receber o conselho dos professores. Foram humildes. Foram humildes. Vamos acompanhar. O quadro Laboratório tem sido muito importante no programa. Ele tem ajudado muitos casais que procuram o aconselhamento dos professores para resolver os problemas mais diversos dos seus relacionamentos. E os professores, Cucato e Cíntia, foram à casa das pessoas para ver o resultado depois que os conselhos foram colocados em prática. Eu gostaria que você deixasse, né, de ser assim, desorganizado em relação às suas roupas. Você não me ajudar, eu chego do trabalho, vou fazer comida, vou às vezes lavar a louça. Chega, deita na cama, às vezes vai para frente do computador, eu chamo e você não vem. Isso indica o quê? Que você não tá nem aí para ele. Esse é o problema principal. A partir dali eu comecei eu mesma a fazer meu papel de mulher dentro de casa, cuidar do meu marido, para mim não perder. E isso entrou na minha cabeça, eu poderia perder. Tanto que a Cris, ela até comentou que muitas mulheres queriam ter um homem assim. Aí eu pensei, não, ele vai ser só meu. Então deixa eu segurar agora, enquanto eu posso. Quem é a Marília hoje? Hoje ela é uma esposa organizada, ela me ajuda
compreensiva e mais amorosa. Ela é bem mais amorosa, porque agora ela tem tempo para mim. É uma mulher que eu sempre quis ter ao meu lado. Que legal ouvir isso, né, Maria? Agora fala dele, como é que ele é hoje? Ele já era muito um bom marido para mim, né? Então ele é melhor ainda agora, porque nós dois estamos unidos. Então as coisas têm, assim, melhorado mais e mais. Por que você sente tanto ciúme assim de eu conversar com os outros? Eu não posso nem falar com ninguém. Quando eu chego em casa, eu estresse do trabalho. Então, eu quero ficar ali quietinho de boa e você vir com outro assunto. E aí, como foi o dia, como é que tá as coisas, tudo bem? Mas eu e tenho não feito, com cobrança. eu tenho procurado fazer isso. Na nossa relação, você é um freezer. Aí não dá certo, porque aí eu fico pensando na minha cabeça. Já que é pra ser sincero, aí só deve estar pensando no cara. Ele não tem estrutura para ter uma esposa que fica conversando com outros homens. Então, para de conversar. Desperte para a sua primeira empresa, o seu casamento, porque esta está indo à falência. Nós estamos aqui com o Wagner e com a Valéria. Obrigado pela participação de vocês. E como é que foi ouvir do Renato que você ouviu? Porque assim, 17 anos casados, mas não estava nada bem, né? Sim. Tava empurrando aí com a barriga, se arrastando. Ouvi que, como empresa, o seu casamento estava à beira da falência. Como é que foi isso? Foi pesado, né? O homem sabe como que é, né? É difícil ouvir, é mais turrão, é mais teimoso. E eu vi aquilo, foi um choque, né? E eu, na hora, não aceitei. Na hora eu fiquei revoltado. Mas não tá desse jeito. Sempre é assim, não é bem assim. Não é bem sempre assim, tem uma né? desculpa, né? Depois, pensando, parando pra pensar, eu vi que realmente não tava indo bem, né? Aí você tem que começar a chegar cedo em casa, cuidar da família, cuidar de mim, dar carinho pra mim. Quantas vezes eu ligo pra você, amor, tô carente? Você faz o quê? Nada. A sua esposa está desesperadamente carente, pedindo atenção. E você está dizendo para ela, não posso dar atenção porque agora eu tenho trabalho. Você tem que encontrar, assim como você encontra um tempo para os seus clientes, você tem que encontrar um tempo para sua esposa. O que te chocou mais? De algo que você ouviu, sabe, que separou e... Como assim? Não, foi na hora que eles falaram que... quando ele chegava muito tarde em casa, acabava dormindo no sofá, eu achava que eles iam dar puxão de orelha. Puxão de orelha nele, mas não deu em mim. Porque tem duas formas de olhar o seu marido dormir na sala, sujo. Duas formas de olhar. Você pode olhar, olha só que preguiçoso, olha só que porcaria, que nojento. Por que não tomou banho? Por que não fez isso? Por que não deu carinho, não deu atenção? Você pode olhar dessa forma. Ou você pode, puxa, meu marido tão trabalhador, né? Olha só, hoje deve ter sido um dia difícil para ele. Ao ponto de não conseguir nem ir pro chuveiro, dormiu aqui na sala mesmo. Então, aí eu fui mudando, né, devagarinho. Foi até, né, que deu aquela melhorada boa. Aí ele parou de dormir, né, no sofá, sujo. Mas na verdade, o homem também, ele tem que se colocar no lugar da mulher, né? Na verdade, acho que a maioria dos homens não faz dessa forma, né? Se coloca no lugar. E eu tava fazendo do mesmo jeito, né? Eu tô na razão, eu tô certo, eu tô trazendo o sustento para casa, eu tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado, e aí você fica naquela razão. A verdade é que para muitos casais e para vocês também, vocês estavam cegos um pro outro. Sim, né? como Totalmente. irmãos. E aí, em uma atitude, né? Uma atitude diferente, um carinho diferente, aquela cegueira, vamos dizer assim, sai, né? E começa a enxergar Tira o as vendas outro dos olhos. de forma diferente, né? É verdade. No dia do laboratório, vocês apontaram os erros, o que incomodava. Sim. Hoje, como é que ele está hoje, Valéria? Bem melhor, bem mais carismático. Ele chegava fechadão em casa. Para acordar, era só briga de manhã. Agora mudou. Agora acorda dando beijinho, entendeu? Me acorda com beijinho. E ela? Que ela mudou? Antes ela me criticava muito, agora ela é mais... ela vê o meu lado positivo. Isso aí tem Parei de olhar o lado negativo, mais confiante. Quer dizer, um casamento de 17 anos que estava falido. Realmente. É porque estava falido, estava à beira da falência, era só declarar. E depois as orientações. E não é só orientação, né, Cintia? Sim. É colocar em prática. É isso aí. Que legal, né? É tão gostoso ver, porque você não está restaurando somente um casamento, você está restaurando uma família.
Aquelas crianças, elas vão crescer com o exemplo dos pais e elas vão saber também ter uma família. E um dos sucessos do laboratório, a razão por que esse trabalho funciona, é por duas razões. Primeiro, nós estamos do lado de fora, não estamos preocupados em tomar partido de ninguém, vamos observar os erros e ser bem objetivos, sem nos preocupar com o que as pessoas vão sentir. Elas precisam saber o que está errado. Por isso, muitas vezes, você vai ouvir os professores dando um tapa, né? O tapa da verdade, para acordar o marido ou a esposa. E a outra razão é porque o próprio casal, quando se enxerga na televisão, discutindo por coisas bobas, eles começam a entender, poxa... Não, ele tem que ouvir agora o que o parceiro falou, né? Exato. Não tem jeito. Ele está assistindo, está se assistindo e está assistindo o parceiro também. Quer dizer, é como se você estivesse saindo do seu corpo, né? E olhando do lado de fora, se tornando espectador dos seus problemas de casamento. Isso é muito importante. É uma atividade que você não precisa participar do laboratório para fazer. Você pode, muitas vezes, tomar um pouquinho de Simancol e sair, né? Você, através da sua imaginação, você sair, tomar um pouco de distância do seu problema e olhar como quem olha de fora e se avaliar. Avaliar como você tem sido, como você tem talvez sido teimosa, teimoso, orgulhoso. Se colocar no lugar do outro também, Isso, né? Olhar para a situação do outro lado. E ver como você está fazendo, às vezes, grande tempestade em copo d'água. Isso é uma das razões porque o laboratório tem sido tão eficaz em ajudar muitos casais. Agora, eu gostaria de ler um comentário da Raquel, que eu achei muito bacana, que ela falou: o tema que mais me marcou foi encontrar a raiz do problema. Essas coisas superficiais com as quais a gente fica lutando só nos atrapalham. Mas quando encontramos o que realmente está provocando aquele desconforto, aquelas brigas, fica bem mais fácil de resolver. E realmente, olha, Raquel, eu também, assim, eu consegui mudar a esposa, né, a minha pessoa quando eu encontrei a raiz do meu problema. Porque às vezes você fica lidando com as folhinhas, né? Todo mundo normalmente faz isso, só vê as folhas, só vê a raiva, a forma de falar, o desrespeito, tudo. A pessoa só está vendo o que tá aparente, mas ela não vê o que está causando, alimentando aquilo, alimentando o desrespeito, a raiva, né? A pessoa que não é atenciosa ou é carente demais, tem algo que está alimentando. E quando eu descobri o que alimentava a minha carência, eu pude tirar aquela semente desgraçada da minha vida e eu resolvi meu problema. A razão por que muitos casais nunca resolvem os seus problemas de casamento é porque eles ficam lidando com as folhas e galhos dos problemas, aquilo que eles veem. Corta daqui, para dali, mas depois de um tempo tudo volta, porque não lida com a raiz do problema. Nós explicamos como você pode chegar à raiz do problema que talvez você nem imagina o que é, que está alimentando os problemas do seu casamento, mais a respeito disso no nosso livro Casamento Blindado 2.0. Você deve mergulhar nesse aprendizado do amor inteligente para você também descobrir quais são as suas raízes, até os solteiros. Aliás, os solteiros devem fazer isso antes de se casarem, porque todos nós trazemos bagagens para dentro do casamento. E se você não souber quais as bagagens você está trazendo, você poderá ter muitos problemas lá na frente. Não só as suas, mas a do outro também. Agora, nós temos aqui um comentário da Sandra Clemente. Ela diz: eu moro no Canadá, conheci a Escola do Amor antes de me casar. Hoje sou casada há 9 anos, quer dizer, 8 anos. Você conheceu já há mais de 8 anos a Escola do Amor. Conheceu solteira, hoje está casada há 8 anos. A cada dia aprendo com vocês, mesmo de longe. Vejo a programação pelo Facebook e pelo Univer Vídeo. Vocês me ajudam a cada dia, estou aprendendo com vocês. Que bom, Sandra, feliz por saber que muitos alunos ao redor do mundo estão sendo beneficiados também. E uma forma que a gente ensina, né, que a gente gosta de ensinar, é usando analogias, como a gente falou, da raiz, né, do problema e tal. E no programa, é o que a gente mais usa, é a analogia, né? Porque a gente vê que é você entendendo uma coisa que você já entende, para você entender outra que você não entende, você não está enxergando daquele jeito. Veja só algumas analogias que nós usamos durante esses 9 anos.
Todo bom professor faz de tudo para o aluno aprender melhor. E na Escola do Amor não é diferente. O importante é visualizar as lições e assim deixar as coisas complicadas bem mais simples. Para isso, os professores não pouparam esforços. Até vampiro apareceu por aqui. Foram passeios ao zoológico, estações de reciclagem, enfim, foram inúmeras analogias. Tudo para explicar de um jeito mais fácil o amor inteligente. Aqui nós podemos tirar uma lição, né? Que às vezes personalidades diferentes, né? Gostos diferentes, então você tem que ter flexibilidade, né? Para agradar os dois, né? Porque metade de uma pizza é de um sabor, a outra metade de outro sabor. E muitas vezes no casamento você tem que saber agradar a outra pessoa. Você não gosta de certas coisas que ela gosta. E ela não gosta de certas coisas que você gosta. Mas não quer dizer que vocês dois não possam ser uma pizza. Nós viemos visitar um dos lugares mais especiais de São Paulo, o Jardim Botânico. E nós convidamos vocês para vir passear com a gente e aprender sobre plantas, sementes e até ervas daninhas. E lições muito preciosas para a sua vida amorosa. Bom, mas primeiro nós gostaríamos de contar para vocês como que surgiu a ideia de vir aqui no Jardim Botânico, porque tudo começou com um post que a Cristiane colocou no blog dela, falando sobre um incidente do início do nosso casamento e como isso afetou a nossa relação por vários anos, né? Foi uma palavrinha. Uma pessoa fez um comentário para mim e aquele comentário ficou na minha cabeça. Ficou como uma no meu, semente plantada. No meu subconsciente. Como uma semente, exatamente. Que deu frutos, porque nós nos casamos e nós tivemos problemas e uma parte dos problemas que nós tivemos veio daquela semente. E você vai entender como que isso pode acontecer facilmente com qualquer pessoa, seja no início, durante o casamento e mesmo quando você ainda nem está em um relacionamento. Nesse dia, nossos apresentadores fizeram várias comparações entre o universo das plantas e o desenvolvimento dos relacionamentos. Para isso, Cristiane chegou a usar sua experiência pessoal. Cristiane vai contar agora o que foi, né, Cristiane, essa semente que foi plantada na sua cabeça e que tanto afetou o nosso casamento, entre outras coisas. Antes da gente se casar, eu vi um comentário de uma pessoa. Aliás, a pessoa falou isso pra mim, não foi um comentário que ela falou com outra pessoa, ela falou pra mim. E ela falou assim, olha, você vai ter que correr pra trás, hein, porque ele é muito inteligente. Desde aquele momento, eu já comecei a me ver inferior ao Renato, em tudo. Depois do casamento, nós tivemos a questão do Renato não me dar muita atenção, né? Não estar muito focado no casamento. Quer dizer, já havia condições propícias para essa semente dessas palavras plantadas por alguém na sua cabeça germinar. Basicamente, num relacionamento, as sementes são palavras. Então, você tem que observar bem quais palavras você tem dado crédito, tem dado ouvido na sua vida, ao longo da sua vida, seja você uma pessoa casada, está namorando ou ainda solteiro ou solteira. E se você não cuidar, você vai colher muitos maus frutos dessa semente. Palavras são sementes e você tem que usá-las com sabedoria, saber bem o que você quer colher antes de abrir a boca. Bom, eu gostaria também de ler aqui o comentário da Isis, porque é um outro aprendizado que também faz muita diferença aqui. Eu aprendi e venho aprendendo muito. Hoje sei o que é o amor próprio. Aprendi a não aceitar menos do que eu posso oferecer, ou seja, não baixar os padrões. Se alguém quer ter um relacionamento sério, precisa subir os padrões. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Esse aprendizado é um dos aprendizados que a gente mais ouve dos solteiros. Né? Nós mergulhamos muito neste assunto dos padrões, como você pode ter padrões, porque você só vai ter o relacionamento que você determina, que você aceita.
Se os seus padrões são baixos, você vai atrair traste, lixo para a sua vida. Se você quer alguém realmente digna do seu amor, você tem que ter um padrão alto. Você tem que saber como colocar esses padrões para outra pessoa. Nós mergulhamos nesse assunto no livro Namoro Blindado. Você, solteiro, deve estudar esse assunto e aprender a implementar os padrões, colocar o ritmo já desde o início do relacionamento, porque a melhor coisa é prevenir, não é você tentar remediar lá na frente no casamento. E às vezes a pessoa, ela não tem padrões e ela pensa que o padrão tem que ser com a outra pessoa. Ou seja, você é uma pessoa carente, você está super insegura, você aceita qualquer coisa. Quando aparece alguém, você pensa, bom, ele vai me dar valor, ele vai aumentar os meus padrões. Não é assim. Você tem que aprender a aumentar os seus padrões. A Claudineia, ela fala um pouquinho também sobre isso, no comentário dela, diz assim, a Escola do Amor tem me ajudado a me enxergar como pessoa e também os erros que já cometi. Adoro quando o Renato fala que quando o homem está interessado, ele cruza a cidade, o país, a fronteira, para ter quem ele quer. É verdade, porque quando o homem realmente ama a mulher, está interessado na mulher, ele não vê obstáculos. Porque a gente ouve muita reclamação hoje das mulheres dizendo, mas ele não me procura, me dá atenção, está sempre preocupado, não sei o quê, e o trabalho, não sei o quê, a gente está num relacionamento à distância há 3 anos e ele nunca fala sobre como vai voltar, como a gente vai casar. As mulheres não entendem que elas precisam se valorizar e precisam aprender a identificar quando o homem realmente está interessado nelas ou está enrolando. Né? Então, muitas mulheres são enroladas por homens porque não sabem determinar quando o homem realmente está interessado ou quando ele está enrolando e é um enrolado, né? Porque muitas pessoas estão envolvidas com um enrolado. E eu acho também interessante no que ela falou, a Claudineia, é que ela disse que ela está aprendendo a se enxergar, que é a proposta da Escola do Amor, né? Porque se você ficar assistindo o programa e ficar enxergando os erros que o seu parceiro faz, você não vai mudar nada. Você não tem como mudar outra pessoa. Mas quando você começa a se enxergar e você começa a tomar decisões por você, olha, eu vou começar a fazer assim, eu vou começar a falar assim, eu vou começar a pensar assim, eu vou começar a trabalhar nisso em mim, aí você já está dando você já está 50%, resolvendo 50% do problema do casamento ou do relacionamento. Porque o casal sempre tem os dois lados. Tem o lado dele, que ele tem os erros dele, e tem o lado dela, que ela tem os erros dela. E normalmente esses erros contribuem com os erros do outro. Né? Então, vocês ficam nesse ciclo vicioso que nunca resolve o problema no casamento. Mas quando um para de olhar para os erros do outro e começa a se enxergar e se reparar, então fica só o outro errando ali. Aí não tem mais esse ciclo. Aí ele começa a pensar assim, peraí, eu vou ter que mudar, porque o único que está errando aqui sou eu. Você coloca um espelho diante da outra pessoa, a pessoa se enxerga. O que começou aqui na televisão tomou outros rumos, outras vertentes, e mais ferramentas, mais formas de ajudar os casais e solteiros foram acontecendo ao longo destes 9 anos. Você vai conhecer algumas delas e relembrar algumas delas agora. O programa The Love School comemora 9 anos da sua criação e o sucesso foi muito além da TV. Veja só. Em 2012 foi lançado o livro Casamento Blindado, que surgiu da experiência de Renato e Cristiane Cardoso, que passaram por problemas no casamento durante 12 anos. Ao resolverem suas questões e restabelecerem seu casamento, eles decidiram dividir a experiência e ajudar aqueles casais que ainda sofrem no relacionamento. O resultado logo veio e o livro se tornou um best-seller, alcançando a impressionante marca de mais de 3,5 milhões de livros vendidos, fazendo a diferença na vida de muitos casais mundo afora. Em 5 anos, os ensinamentos foram aperfeiçoados. O Casamento Blindado ganhou um upgrade, se tornou 2.0.
Atualizado no tempo e nos costumes, o livro recebeu novas informações e dicas, tais como o que fazer quando o relacionamento traz junto filhos de outro casamento. Foram DVDs, audiobook, palestras. Era tanto conteúdo que acabou gerando até uma revista. Sabedores que os problemas do casamento começam já no namoro, Renato e Cristiane escreveram o livro Namoro Blindado. Um verdadeiro manual para os solteiros jovens e até para os mais maduros que não querem mais errar na vida amorosa. Você vai expressar o que você está pensando, sentindo sobre isso. E paralelo a tudo isso, muito suor e conversa em nome da vida amorosa. Foram 6 as edições da Caminhada do Amor. A última, em outubro do ano passado, reuniu mais de 140 mil pessoas no Brasil e também ao redor do mundo todo. E para coroar todos esses anos de sucesso, uma festa, Namoro Blindado in Concert, que ocorreu em fevereiro deste ano no AMB. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? E foi pensando exatamente nisso que os professores Renato e Cristiane Cardoso criaram o Minuto do Casamento. No programete que vai ao ar todos os dias às 11h59 na Record TV, as lições são preciosas porque alertam para os pequenos problemas do relacionamento que podem, se não resolvidos, se transformar num problemão. Quando seu parceiro fala a verdade, mas não é o que você gostaria de ouvir. Você costuma gritar, xingar, chorar e fazer toda aquela cena? Se você reage assim, sem querer você pode estar treinando seu parceiro a esconder a verdade da próxima vez. Falam dos motivos dos conflitos. Quanto menos criteriosas as pessoas são para entrar em um relacionamento, maiores são as chances de saírem dele. Essa atitude tem resultado em muitos divórcios, separações e pessoas desacreditadas no amor. Porque algumas mudanças acontecem. Uma dica para quem vai se casar: o casamento não muda ninguém. Os defeitos e comportamentos que você vê agora provavelmente continuarão depois do casamento. Talvez até se acentuem, porque o comodismo pós-casamento é muito comum, tanto ao homem quanto à mulher. São conselhos práticos, recheados de bom humor e inteligência. Hoje nós temos uma boa notícia e uma má notícia para você. Primeiro, a má. A pessoa com quem você se casou não é perfeita, afinal. E a boa notícia, o seu parceiro provavelmente já concluiu o mesmo sobre você. Que ninguém é perfeito, todo mundo sabe, mas às vezes parece que esquecemos disso quando se trata do casamento. Esperamos que o nosso parceiro seja exatamente como queremos, sob medida, e que cumpra todas as nossas expectativas. É claro que isso é receita para muita frustração. Por isso, lembre-se de que você se casou com uma pessoa imperfeita e que lhe ama apesar de suas imperfeições. Em vez de implicar com a toalha molhada na cama ou com os gostos curiosos da sua parceira, foque no que ele ou ela tem de bom. Releve coisas que lhe irritam, mas não são muito importantes. O casal perfeito é aquele que sabe lidar com as imperfeições. Pílulas que ajudam o aluno a solucionar os problemas de relacionamento no dia a dia. A ideia do minuto do casamento foi exatamente esta. Não demora muito mais do que 1 minuto, né? Você tomar uma decisão, fazer alguma coisa, por menor que seja, que vá contribuir para o teu casamento. Você, por exemplo, tomar 1 minuto para parar e pensar se você precisa responder e falar tudo que você está sentindo na hora da raiva. Não é? Se você, na hora da raiva, respirar um pouco, for no banheiro, for no quintal, for fazer alguma coisa diferente, pensar antes de falar,
você pode evitar a Terceira Guerra Mundial no teu casamento. E o Minuto do Casamento é uma vertente do programa da Escola do Amor. Mas nós também temos o programa de rádio, também de segunda a sexta. Nós continuamos também falando sobre esses assuntos, só que no programa de rádio nós respondemos perguntas. Né? O programa de rádio que você pode também ouvir como podcast. Aqui em São Paulo, a rádio, o programa passa em todo o Brasil, mas para saber a estação você precisa entrar no nosso site, escoladoamor.tv, para saber mais detalhes. Mas aqui em São Paulo, 99,5 FM, e para você baixar todos os episódios, são mais de 1.000 episódios dos podcasts São da Escola 9 do Amor. anos de programa de rádio também, né? Pois é, você pode ir na academia, você pode arrumando a casa, no carro, ao invés de ficar ouvindo coisas que não vão te ajudar, você pode colocar o podcast da Escola do Amor Responde e aprender com as perguntas, erros dos outros alunos. Você pode fazer a busca lá no podcasts da Apple, Escola do Amor Responde, ou no Spotify, Escola do Amor Responde, no Deezer também, e no SoundCloud. Você pode, em várias plataformas, ter acesso aos podcasts. E aqui, novamente, São Paulo, 99,5 FM, especialmente às 11h30 da manhã, nós temos este programa de rádio. E não é só isso não. A gente ainda tem as palestras, que estão todas lá pelo univervideo.com. Agora, eu gostaria de ler o comentário da Tamires, que ela diz assim: comecei a assistir o programa 4 anos atrás, com a vida sentimental bem abalada, sem perspectiva de mudança de vida. Consegui abandonar um relacionamento abusivo e infeliz, conheci o amor da minha vida, nos casamos, isso em 4 anos, hein? Nos casamos e hoje sou verdadeiramente feliz por ter uma família linda e abençoada. Legal, quer dizer, né? ela saiu da cova, da caverna, do fundo do poço e hoje está num belo jardim aí, casada, feliz, pelo que ela aprendeu no programa durante esses 4 anos. O Alex Lima diz assim: aprendi muitas coisas, muitas ferramentas, e o principal, aprendi a ser homem de decisão. Nas ferramentas, comecei a colocar tudo em ordem e em prática. E com certeza aprendi a me amar, me aceitar, me valorizar, para só então eu conhecer alguém e amar alguém com a mesma direção que eu. The Love School, parabéns por completar 9 anos, vocês mudaram a minha vida e continuam mudando. Que ótimo, Alex, ficamos muito felizes por isso. Quem mudou a sua vida foi você, porque você aplicou o que você aprendeu. Nós estamos aqui apenas compartilhando, nós procuramos fazer o nosso melhor, passando para as pessoas o que pode ajudá-las. Mas se elas não aplicarem, não vai acontecer nada. Você mudou porque você aplicou. Então, crédito para você também. E assim, muitas pessoas mudaram, muitas histórias que eram tristes e que se tornaram histórias para se contar. Olha só. Foram muitos casamentos refeitos, amores resgatados e famílias reconstruídas. Casais que acreditavam não ter mais jeito. Vocês vieram na palestra juntos? Nós viemos para a palestra e lá eu vi que eu tinha que parar com tudo. E ali eu consegui a força para não beber mais, para sair fora das drogas. Ali foi onde eu consegui enxergar o que eu tinha que fazer mesmo para colocar em prática, né? Exato, colocar em prática, né? Edna, você mudou também? Mudei. Através dele, né? Até porque como que eu poderia ver a mudança dele se eu também não mudasse? Então não haveria transformação, até porque eu não era perfeita, né? Nem sou. Então eu tive que mudar. Eu comecei a ouvi-lo mais. Quando ele chegava, às vezes ele chega, até hoje ele chega, às vezes chega estressado, dia a dia de trabalho. E eu olho para ele, percebo que ele está meio estressado, sento do lado dele, não falo nada, dou o tempo dele, depois vou lá perguntar: aconteceu alguma coisa? Como é que você está? Tá tudo bem? E por aí a gente vai, a gente tem que procurar ouvir mais, uma coisa que eu não conseguia fazer. Isso nos tornou mais unidos, paramos de ficar se preocupando com coisas insignificantes, né? E amadureceu bastante, tanto eu, quanto esposa, quanto mulher, ele também como marido, né? O casamento hoje está redondinho, né? Graças a Deus. E assim, com a fé, né? Eu acho que quando a pessoa ela tem fé, o impossível se torna possível.
E hoje somos exemplos disso, né? Lutar, alcançar os seus objetivos e vencer. Foram Anas, Gabrielas, Marias e tantas outras. Nas histórias de cada uma delas, dor, angústia e muito sofrimento. Mas um novo caminho surgiu com a descoberta do amor inteligente. Elas reconstruíram suas vidas e mostraram que sempre existe algo que ainda não foi tentado quando se fala de relacionamentos. Que sempre existe solução quando se busca ajuda no lugar certo. Como está a Jennifer hoje? Qual a sua projeção para a sua vida, para o futuro, vida amorosa e em outras áreas também? Eu sou feliz comigo mesma. Eu moro sozinha, então eu fico sozinha, mas eu não me sinto mais sozinha. Eu gosto da minha presença, eu gosto da minha companhia, eu não tenho mais aquele desespero de ter que sair para poder ouvir alguém, conversar. Eu fico sozinha, assisto um filme, como uma pipoca sozinha. Eu sou curada na minha alma foi curada, eu fui liberta de todos os meus medos, temores da vida sentimental. Hoje eu tenho um padrão para um relacionamento. Essa pessoa, ela tá no mesmo patamar que eu, para poder me acompanhar, porque eu empenhei toda a minha força na minha mudança, então preciso que essa pessoa esteja no mesmo patamar que eu. A gente sabe o valor de uma palavra, o valor de uma direção certa. Olha, não é por aqui, é por aqui. Isso pode salvar a sua vida. Teve uma mudança muito de 10 para 100. Eu me sinto muito aliviada, né? Tipo, hoje eu tenho paz, né? Tranquilidade, eu durmo à noite, sou bem resolvida comigo mesmo, os meus complexos foram vencidos. Tudo decorrente da mudança da minha mãe, que eu acredito que se ela continuasse naquela situação, eu estaria daqui para pior ou não estaria aqui sentada contando essa história. Eu quis cuidar da minha casa, eu quis cuidar dos meus filhos, eu quis reestruturar tudo aquilo que os meus filhos não teve. E assim o programa cumpre seu papel, salvando casamentos, mudando vidas e, principalmente, trazendo novos caminhos para aqueles que não tinham perspectivas de um futuro melhor. Quando as pessoas descobrem o verdadeiro espírito do amor, não tem como dar errado. Foi um dia assim que eu acreditei mesmo que Deus existe, porque eu sabia que Deus existia, né? Mas não nessa intensidade. E aí isso fez com que ele realmente fosse buscar mais a fundo, né? Foi um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio, de você sentir paz, de você sentir confiança. É difícil explicar, né? É só vivendo mesmo. E a partir dali, a cabeça começou a mudar, né? Então eu comecei a enxergar resultados na vida financeira, na vida amorosa com a minha esposa, na relação com os meus filhos, coisa que, mesmo eu tendo conhecimento, eu não fazia tempos atrás. De eu ir lá, meus filhos estão dormindo, eu pôr as mãos sobre a cabeça deles, orar, pedir um sono tranquilo, pedir paz. Ele começou a me dar mais atenção, ele começou a me valorizar mais. Aí a gente começa a encaixar, né, as situações, né, os problemas, tudo a gente sabe resolver, a gente tem a mesma afinidade em relação aos problemas, né? Então, hoje tem diálogo, né? A gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Hoje é maravilhoso. Hoje ele é um outro homem, um outro marido. Muitas dessas histórias nós temos um prazer muito grande de ver como ao longo desses anos eles foram amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, aprendendo e se tornando cada vez mais felizes e exemplos para outros casais.
Mas nós vimos aí, Cristiane, pelo menos um casal que não continuou junto. Porque, infelizmente, a pessoa acha, às vezes, que ela, porque ficou bem, está tudo certo, ela pode tirar o pé do acelerador, ela pode relaxar, que tudo vai continuar no piloto automático. Não vai. Casamento precisa de cuidado constante porque é uma coisa viva. Se uma coisa inanimada, né? Seu carro, suas roupas, sua casa, são coisas inanimadas, precisam de manutenção constante, que dirá uma coisa viva, um casamento que são duas pessoas que estão mudando com o tempo. Então, para o casamento continuar bem, tem que haver manutenção constante. E a gente pode até usar o programa como um exemplo disso, né? Porque você vê, o programa, nós podemos ver aí 4 ingredientes que o programa da Escola do Amor teve que ter para estar aqui hoje ainda, completando 9 anos de programa do Amor, da Escola do Amor. O primeiro ingrediente se chama equipe. Por quê? Você vê, tudo isso aqui, a gente está aqui ensinando vocês, compartilhando nossas experiências e tudo mais, mas há uma equipe enorme por trás da gente e nós damos valor à nossa equipe, nós sabemos o quanto ela é importante para que nós possamos estar aqui fazendo esse programa, né? Assim também no casamento. O casamento é uma equipe, vocês dois é uma equipe e às vezes você esquece disso. Às vezes você pensa que se essa pessoa mudar, a gente vai ficar bem. Você tem que ver, nós estamos numa equipe. Como que eu posso ajudá-lo a mudar? Como que eu posso mudar? Então, muitas vezes o casal parece que é inimigo um do outro, parece que eles estão em times diferentes. São individualistas. Às vezes o homem, por exemplo, pensa assim, olha, ou a mulher pensa, eu tenho direito, eu trabalho a semana inteira, eu tenho direito de, no fim de semana, ir para o bar com os meus amigos, jogar o meu futebol e você não pode me proibir disso. Eu quero ir para o barzinho sexta-noite, quinta-noite. Tudo bem, não é que você é proibido, mas você tem que pensar se as suas atitudes estão considerando o parceiro ou considerando só você. Porque casamento não é egoísmo, não é egocentrismo, não é individualismo. Todos nós temos o direito de ter o nosso tempo, todos nós temos o direito de fazer as coisas que a gente gosta, etc. Mas com um limite, com uma dose de consideração pelo outro. A partir do momento que você abandona o parceiro para colocar à frente as suas vontades, você esqueceu que você é equipe, você esqueceu que é parceria na relação. Então esse programa só está no ar até hoje por causa de um trabalho em equipe. Nós tivemos aqui vários professores, vários colegas. A gente tem até umas fotos aí, que não sei se a nossa produção vai conseguir colar aí pra gente, mas nós tivemos aí a Bianca, o Miguel, a Ana Beatriz, o Cato e a Cíntia, que ainda estão com a gente, né? Nós tivemos o Márcio e a Dani. O Adilson e a Rosana. Nós tivemos muita gente e também por trás das câmeras, né? Nossa diretora, nossas produtoras e tanta gente que... nossos repórteres, olha aí elas. Toda a equipe que nos ajuda a responder os alunos, os e-mails, as mensagens, enfim, é muita gente. Então é um trabalho em equipe. E para que funcione o casamento também tem que haver esta equipe. O segundo ingrediente que nós temos visto funcionar neste programa é a questão da atenção. Nós temos que ter muita atenção ao assunto que nós estamos aqui lidando, né? Você vê, relacionamento. Imagina se alguém fosse falar isso pra gente, assim, 10 anos atrás, que a gente ia fazer um programa só sobre relacionamento. Meu Deus, vai acabar o assunto um dia, né? Mas nós tivemos que nos atentar a esse assunto. Então, nós estamos sempre atentos a notícias, ao que as celebridades falam, ao que é modinha entre jovens sobre relacionamento. Nós estamos sempre atentos para que nós possamos ajudar os nossos alunos a se blindarem de muitas coisas que não dão certo e que são promovidas como fossem, isso aqui é legal, faz isso mesmo e vai dar tudo certo. Como, por exemplo, aquela coisa do ghosting. O ghosting Como é que tem um monte aí que eu já até esqueci, são tantas coisas diferentes. Tudo que não recebe atenção morre. Né? Se você não dá atenção para qualquer coisa, aquilo ali vai definhar, vai desaparecer do seu radar
enfim, vai deixar de existir. E foi assim com o programa, tem sido assim com o programa e tem que ser assim no casamento. Eu não dava atenção para a Cristiane, nosso casamento estava definhando. Todo casamento precisa de atenção. Você tem que estar com o seu radar, as suas antenas ligadas o tempo todo, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, em você mesmo, como você está mudando com o tempo, como que a vida de vocês está mudando, a chegada de um bebê, mudança financeira, trabalho, cidade, etc. Atenção é essencial para a sobrevivência de um casamento. Terceiro ingrediente do sucesso deste programa é a perseverança. Toda a história de sucesso vai incluir esse ingrediente. Exatamente, porque você não pode cansar, né? O programa tem sido perseverante. A gente recebe muitos elogios, mas também críticas. Tem gente que gosta de criticar, tem gente que gosta de falar tudo que a gente fala é errado, enfim. Tem sempre gente contra, tem sempre alguém que não vai torcer por você, sabe? O programa da Escola do Amor não está aqui para ter ibope, sabe? A gente não está aqui para ter ibope. A gente está aqui com uma missão de ajudar você a aprender o amor inteligente. Então, nós tivemos que ter perseverança nisso. E até hoje, nós vivemos em perseverança. Se nós ficássemos preocupados com o ibope, com o que estão falando por aí, né? Será que tem gente que promove? O que o mundo está falando? A gente não ia estar mais aqui. Perseverança envolve você ter um foco, você saber aonde você quer chegar, né? Você tem um objetivo, um foco, e você não se desvia desse foco. Você sabe que o objetivo é digno de ser perseguido, você sabe que você vai ter obstáculos, vai ter gente querendo te impedir, mas você tem uma resolução mais forte do que tudo isso que está no teu caminho. E você continua seguindo. Assim tem sido com o programa, assim tem que ser também no casamento. É perseverança. Só assim vocês vão continuar juntos até o fim. Não pode cansar de fazer o bem. O seu casamento é importante, então você tem que perseverar. Não espere que as pessoas venham torcer por você. Você tem que torcer por você mesmo. Quarto e último ingrediente, inovação. O programa vem inovando ao longo dos anos. Né? O programa vem fazendo coisas que nunca existiram na televisão brasileira. Coisas que não eram feitas, coisas que disseram não vai funcionar, etc. Mas quando você inova, você está arriscando, você está buscando sempre o melhor. A pessoa que está acomodada, ela não inova. Mas quem busca sempre o melhor vai sempre inovando. O casamento, você precisa também se reinventar, vocês precisam se reinventar, vocês precisam buscar oxigênio, vocês precisam se renovar. Por isso a Caminhada do Amor, que foi uma inovação. A Caminhada do Amor, que acontece todos os anos, é uma forma de dar um oxigênio novo para a relação, renovar o casal. Formas diferentes de pensar. Tudo isso traz para o casamento uma renovação. Então, quando o casamento é conduzido da maneira correta, ele não fica pior, chato, entediante com o tempo. Não. Se o seu casamento vem piorando ao longo dos anos, alguma coisa vocês estão fazendo errado. Porque quando vocês fazem o certo, o casamento só vai melhorando ao longo do tempo. Cristiane e eu estamos casados há 29 anos. 29, né? 29. 29 anos, indo para 30 anos daqui a pouquinho. Estamos cada vez melhores. Então, a inovação, ela é essencial para o sucesso do casamento. E nós temos uma pergunta para você. Nesses 9 anos, como é que tem sido a sua vida? Porque nos nossos 9 anos, nós temos, nós e milhares de outros casais e solteiros, têm se superado, têm melhorado, têm crescido, né? Quer dizer, os 9 anos passaram. A questão aqui e agora? Você vai continuar ficando aí nesse mesmo lugar que você está, né? Insistindo em ser essa pessoa que você é, achando que o seu jeito que é o certo, ou você vai decidir que a partir de agora você não vai ser mais o mesmo. Mesmo que você não tenha feito nada nesses últimos 9 anos, você pode começar agora, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. E você pode começar já nesta quinta-feira, fazendo a palestra da Terapia do Amor. Procure a palestra próxima a você, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, às 10, às 15, especialmente às 20 horas.
E aos domingos, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu estamos também fazendo o Momento dos Casais. Esperamos por vocês e chegamos ao fim de mais um programa. Chegamos ao fim, mas voltamos semana que vem. Rumo aos 10 anos. Até a próxima, Tchau, alunos. tchau. Tchau, tchau.